bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha? Você tem aqui então nos encaminhando para o último capítulo do livro Experiências de Quase Morte, do autor Edson Amâncio. Então, aqui o último capítulo, um tópico: A beleza salvará o mundo. A beleza é como um brilho de eternidade em um minuto que gostaríamos de esticar por toda a extensão do tempo. Albert Camus. Ao término desse livro, dei um tempo à escrita para refletir sobre os depoimentos que ouvi das pessoas que abriram a alma para falar de suas EQMs. O que elas descrevem é a mais pura beleza. Não se trata da beleza que se pode ver numa obra de arte, num pôr do sol ou numa noite enluarada. É a beleza transfigurada no mais puro sentimento, de entrega sem limites, de aceitação puramente espiritual. Realização em plenitude. Ela poderia ser uma opção para explicar o inexplicável. O inefável dos relatos significa exatamente isto: o indizível, o que não é possível explicar com palavras, pois todo ele é sentimento, comunhão com o cosmo. A sensação nem poderia ser chamada de fugaz, pois os depoimentos explicam que não tem sentido falar de tempo naquele estado. Graças a esses momentos de real beleza, perde-se a noção, não só do tempo, como também do espaço, e sente-se que a vida se torna mais bela, mais esplendorosa, e que nunca se voltará a ser a mesma pessoa. Isso acontece mesmo àqueles que não professavam fé nenhuma. A aspiração à plenitude e à realização interior se encontram no espírito de todo ser humano. Palavras do linguista e filósofo búlgaro Tzvetan Todorov, no ensaio famoso. É a afirmação a que recorro para tentar entender o que, ou melhor, aproximar-me do que as pessoas que viveram EQMs pretendem dizer quando usam ou nos fazem evocar o vocábulo inefável. Os sentimentos tão frequentemente referidos por quem teve EQM me remetem ao que, em O Idiota, Dostoiévski assegurou nas palavras de sua personagem mais querida, o príncipe Mirkin. Por aqueles segundos que antecedem o ataque, eu daria a própria vida. Ora, direis, Dostoiévski era epiléptico. Estava falando da própria epilepsia. E eu vos lembraria de São Paulo, na iluminação que teve na estrada de Damasco, no místico Swedenborg, que tantas vezes visitou o céu, de Maomé, que ia ao paraíso durante seus ataques, de São João da Cruz e seus êxtases registrados em poemas. Entre o êxtase na epilepsia de Dostoiévski e o êxtase na ascese contemplativa de São João da Cruz, há diferenças evidentes. Sim, no romancista russo, trata-se de experiência gratuita. Aparece breve e súbita, como um clarão, totalmente imprevisível e incontrolável, e impõe-se ao paciente, como todas as manifestações epilépticas, por uma descarga brutal dos circuitos neuronais excitados pela doença. Em São João da Cruz, ao contrário, é o resultado de longa e dura ascese preparada durante intermináveis momentos de contemplação, com o afastamento do mundo exterior e o despojamento do espírito, para chegar ao estado de êxtase. Este resulta, portanto, de uma aplicação voluntária, contínua e ardente. De outra parte, a análise do êxtase de Dostoiévski releva um componente racional, mesmo que muito geral e impreciso: a revelação de um mundo novo, a compreensão das causas finais. Naturalmente, revela também importante elemento afetivo: a percepção de uma felicidade incrível com uma alegria estética profunda em face de um universo de harmonia eterna. Quando, por duas vezes, o príncipe Mirkin diz que a beleza salvará o mundo, está condensando toda a filosofia de Dostoiévski. Essa beleza, repetimos, não é a física de uma mulher, por exemplo. Numa correspondência com seu amigo Maikov, Dostoiévski escreve: o pensamento principal do romance, O Idiota, é representar um homem positivamente belo.
e explica. O belo é o ideal. Ora, o ideal, o nosso, isto é, da Rússia, ou da Europa civilizada, está ainda longe de ser elaborado. Só existe no mundo um ser absolutamente belo, Cristo, de maneira que a aparição desse ser imenso e infinitamente belo é por certo um milagre infinito. Já em São João da Cruz, o elemento puramente intelectual, racional, quase não existe. O êxtase se afunda no não saber. Ele transcende todo conhecimento, toda a ciência. Ele é amor. Por que procurar nos êxtases místicos, quer epilépticos, quer não, um paralelo com os momentos de êxtases referidos por pessoas que estiveram à beira da morte? A humanidade comum, entre os quais nos incluímos, não pode, e talvez nunca possa, ter acesso àquele mundo de comunhão com todo, vivenciado por místicos como Swedenborg, São João da Cruz, Dostoiévski ou Maomé. Há paralelo e dessemelhança entre o êxtase das EQMs e o dos místicos. Paralelo porque ambos vivenciam o incognoscível, o inefável, eterna fonte de alegria suprema, comunhão com a espiritualidade e com o que há de mais terno, receptivo, amoroso e transcendental. De semelhança porque uns vivem esse júbilo à beira da morte e os outros durante uma transfiguração neurofisiológica cerebral. No mais, os casos de EQM que ocorreram durante crises epilépticas não são exatamente iguais àqueles que se apresentaram na iminência da morte. Dito isso, a dúvida continua a nos correr por dentro. Os misteriosos escaninhos do funcionamento cerebral estariam por trás de tão estranhos fenômenos? Tal dúvida não deve nos afastar do engajamento com a espiritualidade. Não necessariamente com alguma religião ou crença, como cristianismo, islamismo ou budismo, mas não podemos nos furtar a admiração pelo mistério, pelo incognoscível que as EQMs nos trazem. O entendimento humano deve ir além dos velhos estereótipos dados pela ciência convencional, de acreditar somente depois que se puder reproduzir em laboratório. Talvez devamos nos alinhar com C.G. Jung, quando disse: "Não vou me comprometer com a estupidez em voga de considerar fraude tudo que não consigo explicar." Que final do capítulo número 11. Capítulo bem curtinho. Então aqui chegamos ao final do livro Experiência de Quase Morte. Quero agradecer a todo mundo. Se você chegou aqui, realmente você estava interessado pelo livro. E se você acabou também gostando aqui da minha leitura, peço aí que se inscreva no meu canal. Dê sugestão de livros aqui para eu ler no meu canal. Lembrando que aqui eu estarei lendo qualquer tipo de livro. Estarei lendo questões para concurso, leis para concurso, o que você puder aí quiser solicitar para mim, eu estarei respondendo. Quiser me chamar lá também no meu Instagram, é gsaldanha17. Muito obrigado a todos e até o próximo livro. Tchau, tchau.